Conforme combinado, vamos voltar ao quarto passo para o crédito do ativo imobilizado. Calcule o valor de 1,48 a se creditar. Retomando, nós vimos na videoaula passada que o quarto passo é justamente esse, eu calcular o valor que poderá ser creditado mês a mês. Ele parte de um valor que é obtido a partir da somatória do imposto destacado no documento fiscal de aquisição com o DIFAL, diferencial de alíquota, se for o caso de uma operação interestadual. Se não, apenas o valor do ICMS destacado na nota fiscal. A partir daí, há toda uma sistemática de cálculo desse crédito proporcional e em frações. Por que proporcional em frações? Em frações, porque o crédito será diferido e parcelado em frações de 1,48 por mês. E proporcional, porque o crédito obtido esse valor da divisão de 1,48, ele não será garantido na sua integralidade, dado ao fato que nós veremos a vedação ao crédito na proporção de operações isentas ou não tributadas sem manutenção de crédito. Toda essa sistemática é regida pelo parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Candir, da Lei Complementar 87 de 96, que em vários incisos vai estabelecer de que maneira é tratado o crédito do ativo permanente. Então, nós vamos fazer o que a partir de agora? Nós vamos estudar cada um dos incisos do parágrafo 5º do artigo 20 com formulações, nós vamos trazer fórmulas dos cálculos que têm que ser realizados lá para a demonstração do crédito mensal no SIAP e também vamos dar exemplos com valores, exemplos numéricos, porque isso certamente vai facilitar a sua assimilação. Vamos lá? A apropriação será feita à razão de 1,48 por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. Primeira fração no mês da entrada no estabelecimento. Basicamente, a mercadoria entrou no estabelecimento, a empresa já pode adotar os passos para o crédito do ativo permanente. Então, ela deverá fazer o creditamento da primeira fração, da primeira parcela de 1,48 justamente no mês de entrada. Não é no mês que saiu do fornecedor, mas sim no mês de entrada do bem, do ativo permanente no estabelecimento. Basicamente, é dividir por 48 no mês que o bem entrou no estabelecimento. De modo que crédito do ativo permanente CAPM, crédito do ativo permanente mensal, é igual ao crédito total. Lembrando, vou colocar um asterisco aqui, que esse crédito total, ele corresponde ao destacado na nota fiscal mais o DIFAL. Veja que o DIFAL é só quando a entrada é interestadual. O cálculo é esse: crédito total dividido por 48. Vou trazer aqui para você um exemplo de um crédito de R$12.000. Então, o bem pode ser, por exemplo, essa máquina aqui, veio com um crédito de ICMS de R$12.000. Nesse caso, o crédito do ativo permanente seria 12.000 dividido por 48. O crédito do ativo permanente é igual a R$250. Seria exatamente essa conta se nós tivéssemos apenas o inciso 1 nesse parágrafo 5º do artigo 20. Mas não é isso que acontece. Nós temos mais detalhes a observar e essa conta ela tem que ser um pouco mais aprofundada. Começar pelo inciso 2. Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento em relação à proporção das operações de saídas ou prestações
isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. É satisfeita para o ativo permanente a vedação ao crédito em se tratando de operações e prestações isentas ou não tributadas. Basicamente, o que o legislador estabeleceu é que na proporção dessas operações e prestações, o crédito do ativo permanente não pode ser aproveitado, não pode ser efetivado. O inciso 3 vai complementar essa norma, estabelecendo de que maneira que eu vou calcular essa proporção. Para aplicação do disposto nos incisos 1 e 2 deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se 1/48 da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total do período. E com isso eu vou encontrar um fator matemático que traz a proporção do crédito que eu posso aproveitar, porque eu estou utilizando para obter esse fator justamente as operações tributadas que não têm vedação ao crédito. E mais, o legislador estabelece que as operações e prestações ao exterior, ou seja, as exportações, equiparam-se às tributadas, então elas entrarão nesse fator. Prossegue comigo a leitura do artigo. Equiparando-se às tributadas, as saídas e prestações com destino ao exterior. E, além delas, as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, ou seja, o papel imune, o papel que conta com imunidade tributária. É claro que tudo isso fica muito abstrato e que é necessário nós explicarmos melhor. Então, vamos formular e exemplificar. Naquela mesma situação de uma operação em que entrou ativo permanente no estabelecimento com crédito de ICMS de R$12.000, nós tínhamos a conta crédito total dividido por 48, mas agora eu tenho que multiplicar pelo fator. E esse fator, o que vem a ser conforme acabamos de estudar? O fator é igual o valor das operações tributadas mais o valor das exportações e papel imune. Eu pus V e X, mas não são apenas exportações. Papel imune também entra nesse cálculo. Esse valor dividido pelo valor total das operações e prestações, tudo isso no período mensal, porque eu estou apurando o crédito do ativo permanente mensal. Vou calcular o fator e depois eu jogo o fator na fórmula. Basicamente, naquele meu exemplo, o ICMS destacado numa aquisição foi de R$12.000. Nesse período, tivemos R$50.000 em operações tributadas, 20.000 de operações isentas e 30.000 de exportações. Nós sabemos que essas aqui dão direito a crédito, na proporção dessas aqui, que será o crédito do ativo permanente, porque as isentas são vedadas para crédito do ativo permanente, a não ser que seja isenta com manutenção de crédito, o que não é o caso desse exemplo aqui. Portanto, o fator é o valor das tributadas, aqui está, 50.000, mais o valor das exportações, 30.000, dividido pelo valor total. Então, não entra nessa conta as isentas. Qual que é o valor total? 100.000. Por que 100.000? 50.000 de tributadas, mais 20.000 de isentas, mais 30.000 de exportações. Então, o valor das operações e prestações totais é de R$100.000. Eu considerei, então, para calcular o fator, aquelas que dão crédito. 50.000 de tributadas, mais 30.000 de exportações, em relação a 100.000 de totais. O meu fator, portanto, 8 por 10, 0,8.
E aí, eu obtive o fator 0,8 aqui, com a proporção das operações e prestações tributadas, exportações e papel imune, e eu vou jogar o 0,8 na fórmula de cima. Ficará da seguinte forma: crédito do ativo permanente mensal é igual a 12.000 dividido por 48 vezes o fator, que vai dar igual a 250 multiplicado pelo fator. Crédito do ativo permanente mensal igual a R$200. Esse é o crédito a que tem direito o contribuinte no mês de entrada e em qualquer mês que a proporção das suas operações e prestações for essa aqui que dê a relação fator 0,8. Bom, aqui eu já obtive o cálculo do valor a que se refere o passo número 4, o valor que será creditado no mês a título de crédito do ativo permanente. Mas os incisos do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Candir não param por aí, porque há ainda alguns aspectos a se considerar. Primeiro aspecto, o inciso 4 prevê que o quociente de 1/48 será proporcionalmente aumentado ou diminuído pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês. Imagine que eu tenha a apuração prevista dia a dia, um regime especial imposto por uma legislação estadual determinada. Então, eu vou ter que proporcionalizar isso pro rata e eu vou ter que diminuir a proporção para 1/30 do 1/48. Basicamente isso. Se o período de apuração for maior, a mesma coisa eu vou ter que fazer aí o aumento pro rata die no caso de um período de apuração maior. Como nós sabemos que, via de regra quase que absoluta, o período de apuração será mensal, então a gente fica com os 30 dias. Mais importante é o próximo inciso, sobre a hipótese de alienação do ativo. Só que antes de decorrido o prazo de 4 anos, 4 anos, você sabe, é igual a 48 meses. Se antes de decorrido o prazo de 48 meses de 4 anos for feita a alienação dos bens do ativo, isso contado da data da entrada no estabelecimento, não será, se isso ocorrer, admitido, a partir da data da alienação, o creditamento em relação à fração que corresponderia ao restante. O creditamento restante fica vedado se o bem for alienado, vendido, doado, permutado antes de se completar os 48 meses. Perde o contribuinte o direito ao crédito dos meses restantes. Mantém dos meses anteriores, em que ele estava com o bem sob sua posse e propriedade, não havia alienado ainda, então aquele crédito ele tem. Mas os créditos dos meses restantes, as frações, as parcelas restantes, ele vai perder. Para você entender direitinho, eu fiz uma timeline que vai esclarecer e vai deixar você um pouco mais seguro, um pouco mais segura a respeito dessa norma. Aqui está a nossa timeline, a nossa linha do tempo. Eu tenho o mês 1, que é o mês de entrada, é o primeiro mês em que há o crédito, o mês 2, o mês 3, até o mês 31. Chegou no mês 31, até lá, eu tenho 30/48 de frações creditadas. Porém, como no mês 31 ocorreu a alienação do bem, esse é meu exemplo, no mês 31 o contribuinte já não pode mais se creditar do ativo imobilizado. Então,
ele terá do mês 31 ao mês 48, mais um período aí de frações de 18/48, que ele perde. Ele não tem o direito a fazer esse creditamento restante em razão da alienação do bem. Porém, ele vai manter, ficam mantidos os 30/48 feitos até então. Compreendeu? Seguindo com as normas do artigo 20, parágrafo 5º da Lei Candir, o inciso 6 prevê que serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos. Então, além do lançamento dos demais créditos, que é feito onde? No livro de registro de entrada, em livro próprio ou outra forma que a legislação estabelecer. Então, esses créditos do ativo permanente, que vão sendo calculados mês a mês, eles vão ser apurados em separado, num livro próprio ou outra forma da legislação. E o que a legislação prevê hoje? Exatamente, o CIAP, o crédito de ICMS, o controle de crédito de ICMS do ativo permanente do bloco G da EFD, da escrita fiscal digital, do SPED do contribuinte. Aqui está o controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP, bloco G. E o inciso 7 estabelece que ao final do 48º mês, então, final do 48º mês, contado da data da entrada, desde aquele mês 1 lá da timeline, contado da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente será cancelado. Eu falei desse cancelamento na aula passada, na videoaula passada deste módulo. O que seria esse cancelamento? Lembra-se que o crédito mês a mês é na proporção das operações tributadas e das exportações e operações com papel imune? Pois bem, sempre que é feito esse cálculo proporcional, você vai observar que se eu tiver operações isentas ou não tributadas, o contribuinte não terá direito ao crédito total relativo à fração de 1/48. Ele perde um pouquinho, até porque tem aquele fator. No exemplo que demos, foi um fator 0,8. Pois bem, esse crédito que ele perde naquele mês vai ficando acumulado no CIAP, só que ele não pode usar o crédito de meses anteriores que ele perdeu. De modo que vai ficando acumulado até que chega ao final a apuração dos 48 meses, chega ao final essa apuração em 4 anos. Então, quando chegar lá nos 4 anos, vai haver uma soma acumulada de créditos proporcionais que não foram sendo utilizados, porque na proporção das operações vedadas, isentas ou não tributadas. Esse saldo que sobrar será cancelado, porque o contribuinte não tem direito a esse saldo. Eu vou pegar o exemplo que demos agora há pouco e vou mostrar isso para você, como que funciona na prática. Olha lá, é aquele exemplo que ao final eu multiplicava 250 por 0,8, que era o fator, e obtinha naquele mês um crédito do ativo permanente mensal de R$200. Acontece que, na verdade, eu tenho que calcular agora o crédito do ativo permanente remanescente, o saldo restante. E esse saldo restante, naquele mês, foi 250, que seria lá o valor correspondente ao imposto destacado na nota fiscal de aquisição, e se fosse uma operação interestadual mais o DIFAL, esse seria o valor, porém, em razão do fator 0,8, foi 200, então eu tenho que subtrair os 200 e vou observar que naquele mês tivemos um restante de R$50. Esse restante é que é cancelado no final, juntamente com todos os créditos restantes dos demais meses. Esse é um panorama geral,
uma explicação geral em 2 videoaulas do crédito do ativo permanente de toda a sua sistemática. Mas você não deve parar seus estudos desse tema aqui. Nós ainda temos videoaula animada, vários bônus e o passo a passo detalhado em PDF que o professor Dimas elaborou. Então eu vou ficar por aqui nesse momento, mas o nosso curso continua com outras atividades, além das videoaulas que tivemos, e também com o nosso plantão de dúvidas. Você sabe que você tem nosso canal de dúvidas, é só mandar sua dúvida que eu, Dimas, estaremos à inteira disposição. Interaja conosco também nas nossas redes sociais, por que não? Mas ficamos por aqui com videoaulas. Essa foi a última. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.